Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 33. Bons estudos! Depois de deixar descansar por uma noite, você vai ter uma surpresa. O leite vai ficar durinho como um iogurte. Bem, caro ouvinte, por hoje é só. Até amanhã. Neste mesmo horário, novas dicas de cozinha. Na teleaula de hoje você vai aprender a fazer um saborosíssimo iogurte. Não, calma, você não errou de canal e também o telecurso não virou uma aula de culinária, não. É que aprendendo a fazer uma tigela de iogurte, você vai aprender um monte de coisa sobre a natureza. Você vai ver que os micro-organismos podem ser encontrados em todos os lugares, inclusive numa tigela de iogurte. Você vai ver que existem bactérias que fazem mal à saúde e outras que são até usadas na nossa alimentação. E vai ver que a temperatura é determinante no ciclo de vida de um micro-organismo. Enfim, você vai aprender várias coisas sobre esses seres vivos microscópicos. Leite, um pote de iogurte, a leiteira, e a tigela pra gente colocar o iogurte. Pronto, tudo prontinho. Agora sim a gente já pode começar a nossa teleaula. Vamos ver. Ferva o leite. Bom, já fervi. Espere que ele amorne. Tá bom. Despeje numa tigela. Acrescente uma colher de sopa de iogurte natural. Tá aqui. Oi, Maria. Oi, Lineu, tudo bem? Tudo. E aí, preparando um belo prato de micro-organismos? O quê? Não, o que digo eu? Você que tá preparando os micro-organismos. Tá louco, Lineu, eu tô fazendo iogurte. Não é legal? Iogurte natural feito em casa igualzinho vende no supermercado, sabia? Sabia. É legal. Milhares e milhares de belos e saborosos seres microscópicos. Você tá louco mesmo, Lineu? Iogurte é um alimento super saudável, não tem nada dessas coisas aí que você tá falando, não. Maria, e quem falou pra você que só existem micro-organismos que fazem mal à saúde da gente? E você? Você também acha que os micro-organismos fazem mal à saúde? Bom, mas antes de responder essa pergunta, vamos entender essa história de que existem milhares de micro-organismos no iogurte. Os micro-organismos são seres vivos que podem ser encontrados em todos os lugares. No nosso organismo, no ar, nas plantas, nas matas e até nos alimentos. Enfim, em todos os ambientes do planeta. Como a gente já sabe, eles são tão pequenos que só é possível vê-los através de instrumentos especiais, como os microscópios. No iogurte a gente encontra um tipo de micro-organismo chamado lactobacilo, um micro-organismo com uma missão muito especial. São justamente os lactobacilos que dão essa consistência meio durinha no iogurte. Os lactobacilos se alimentam do açúcar do leite e produzem uma substância azeda chamada de ácido lático. E é o ácido lático que faz com que se formem grumos no leite, dando essa consistência do iogurte. Por isso, graças aos lactobacilos, o iogurte é tão gostoso. Como é que é? Lactobacilos, mas não precisa fazer essa cara de horror, né? São micro-organismos que não fazem mal nenhum à saúde da gente. Sei não, viu? Essa história de micro-organismo que não faça mal à saúde, tá lembrado da cólera? Não, mas é que existem vários tipos de micro-organismos diferentes. Alguns fazem mal à saúde e outros a gente até utiliza na nossa alimentação. O lactobacilo, por exemplo, é uma bactéria que é muito diferente da bactéria da cólera. Não faz mal nenhum. Quer dizer que esse tal de lactobacilo é uma bactéria? Bactéria, sim. E mais, como todas as bactérias e os outros seres vivos, os lactobacilos vivem se reproduzindo. Quer ver só? Nessa ilustração dá para ver direitinho. Como você está vendo, o que era uma bactéria no começo, agora já são duas. A bactéria se dividiu formando novos seres vivos. Ou seja, onde antes existia um só ser vivo, agora já existem dois. E é exatamente isso que acontece com os lactobacilos no leite. Eles se reproduzem formando iogurte. Quer dizer que nesse exato momento tem um monte de bactérias se dividindo aí? Isso, bactérias vivas, comendo, se reproduzindo e morrendo. Agora, só os lactobacilos que dão essa consistência pro iogurte, nenhum outro micro-organismo. Agora, você sabe por que só tem lactobacilos aí? Ficou na dúvida? Então vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco.
Bom, como a gente sabe, o leite tem que ser fervido para evitar que isso aconteça. Quer dizer, que os micro-organismos cresçam. Mas também isso não é segredo para ninguém, né? Porque qualquer cozinheira sabe que o leite tem que ser fervido. Por isso que nesse meu iogurte só tem lactobacilos, que eu coloquei quando eu misturei o iogurte. Olha, Maria, isso que você está falando é interessante, porque a temperatura altera e muito a vida dos micro-organismos. Fervendo o leite, os micro-organismos morrem. Mas em locais quentes e úmidos, eles se reproduzem com mais facilidade. E você sabe por quê? Quando nós fervemos o leite, criamos um ambiente com uma temperatura muito superior àquela que os micro-organismos aguentam. Assim, os micro-organismos que estavam no leite morrem. Olha só, aqui nessa revista tem um exemplo interessante de um local com temperaturas bem adequadas para os micro-organismos. É uma floresta úmida e quente, onde os micro-organismos vivem em uma temperatura quente o suficiente para se reproduzirem muito rápido, mas não quente o suficiente para que morram. Dá só uma olhadinha. Nas florestas quentes e úmidas, os animais mortos e restos de plantas apodrecem muito rapidamente. Afinal, na umidade e no calor, os micro-organismos, que são os responsáveis pelo apodrecimento, estão em um ritmo frenético, reproduzindo-se muito. E como consequência, o apodrecimento dos seres vivos é bem rápido. Ah, então é por isso que aqui na receita diz pra gente cobrir a tigela com panos e colocar o iogurte descansando durante uma noite num ambiente bem protegido. É isso aí, Maria. Cobrindo com um pano e deixando a tigela num local que não tome frio, a gente cria um ambiente ideal para os lactobacilos se reproduzirem bastante. Porque por enquanto tá parecendo mais um leite engrossado, né? Mas também os lactobacilos ainda não tiveram tempo, nem um ambiente adequado para se reproduzirem. Eu vou colocar a tigela aqui dentro do armário, mas pode ser também dentro do forno. Desligado, claro. Claro que desligado, né? Agora amanhã, depois de uma noite num lugar bem quentinho, o meu iogurte vai estar irresistível. Você vai ver só. Mas e nos ambientes frios? O que será que acontece com os micro-organismos? Vamos pensar um pouco? Se nos ambientes quentes, como uma floresta, os micro-organismos estão no ritmo frenético, em um local frio eles têm um ritmo de vida muito mais lento. E, consequentemente, o apodrecimento dos seres que morrem em um local gelado, como a Antártida, também é mais demorado. Tá aqui a prova. Esse animal tem mais de 1 século e ainda não apodreceu. E nas geladeiras? Você tem alguma ideia do que acontece com os micro-organismos? A resposta está aqui nessa matéria sobre micro-organismos. Nas geladeiras, os micro-organismos não chegam a morrer. Entretanto, a temperatura é baixa o suficiente para diminuir o ritmo de vida dos micro-organismos. No frio, eles se reproduzem bem mais lentamente. Essa eu sei, né, Lineu? Aliás, é por isso que a gente guarda os alimentos dentro da geladeira, porque aqui dentro é mais friozinho, então os alimentos demoram muito mais tempo para estragar do que se estivessem fora dela. Tá vendo esse mamão aqui? Já estragou. 2 dias fora da geladeira, ó, tem que jogar fora. Nossa, mas a senhora tá entendida em micro-organismos, né? Ah, não é porque eu parei de estudar que eu não sei um monte de coisas, né, Lineu? E tem mais, viu? Aposto que essa água aqui tá cheia de micro-organismos. É, de fato, se os micro-organismos estão em todos os ambientes, eles também estão numa gota de água, e nos mais diferentes ambientes. Na água depositada num tronco de árvore, no mar, numa poça d'água e até mesmo na água de um vaso de planta. Com um microscópio, a gente pode ver uma variedade incrível de micro-organismos que vivem nadando numa gotinha de água. Tem uma outra coisa super interessante sobre micro-organismos que eu estava lendo aqui nesta revista. Imaginem que até 400 anos atrás, bem depois que Cabral já tinha chegado no Brasil, a humanidade só conhecia os seres vivos e a natureza que podia ver com os olhos. Quando foram inventados instrumentos que aumentam nossa capacidade de visão, começamos a descobrir todo o universo com o qual convivíamos, mas desconhecíamos. Então quer dizer que podem existir um monte de coisas que o homem ainda não conhece? Claro que pode. E o mais interessante é que o homem vem descobrindo que pode existir seres vivos tão pequenos que a gente não consegue enxergar se não for através dos microscópios. Eu acho que essas descobertas servem para mostrar que a gente sabe muito pouco. Até um professor que nem você tem muito que aprender, viu, Lineu? É verdade. O jeito é estudar cada vez mais, porque só assim a gente vai ter uma ideia do universo em que a gente vive. E que tal começar revisando tudo que a gente viu na teleaula de hoje? E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que micro-organismos são seres microscópicos.
Viu que os micro-organismos, assim como todos os outros seres vivos, também se alimentam e reproduzem. Viu que os micro-organismos podem causar doenças ou serem utilizados na nossa alimentação. Viu que podemos fazer iogurte usando apenas leite fervido e um pouco de iogurte do supermercado. Viu que nas temperaturas baixas o ritmo de vida dos micro-organismos diminui. E viu que os micro-organismos estão relacionados com o apodrecimento dos alimentos e dos cadáveres. Então, como a gente está vendo, tem muita coisa para aprender sobre a natureza e coisas super interessantes. Para saber mais, o jeito é estudar bastante, lendo as apostilas, mas também livros e revistas. Até a próxima!